Gostaria que vocês fizessem uma pequena explicação de o que é a OAB subseção aqui do Sertão Central e qual é o seu ponto de atuação. Peço que vocês o façam, porque já recebemos inúmeros convidados que são advogados e às vezes atuam em uma área específica. E até para que eles entendam o grau da dificuldade, da complexidade de estar à frente de um órgão tão importante, sendo os capitães, né, de quem faz essa atuação toda aqui no Sertão Central. Pronto, Breno, é o seguinte, cada estado brasileiro tem uma seccional da OAB, certo? Essas seccionais, elas se reúnem e elegem um presidente do Conselho Federal, que é a chamada OAB Nacional, certo? E dentro do estado, por exemplo, o nosso que é o Ceará, são formadas subsecções para, de certa forma, interiorizar a atuação da entidade e também, de certa forma, ficar mais próxima da advocacia. Porque você já pensou, se não tivesse as subsecções, uma seccional como a do estado do Ceará, cuja sede fica em Fortaleza, atender um advogado lá em Juazeiro do Norte? Está entendendo? Então tem uma distância muito grande que precisa ser diminuída, sobretudo com o interior. Então foram criadas as subsecções. Hoje no estado do Ceará nós temos 17, certo? Essas subsecções elas cobrem regiões, né? E aí se aproximam bastante da advocacia. Inclusive, atualmente, nesse triênio, nessa gestão, existe um trabalho de interiorização dessa presença da OAB na vida da advocacia cearense, né? Então, a nossa subseção, que é a subsecção do Sertão Central, ela atinge 11 cidades, né, que são elas Ocara, Ibaretama, Ibicuitinga, Choró, Quixadá, Xeramubim, Banabuiú, Milhã, Solonópolis, Senador Pompeu e Pedra Branca, certo? Essas são as 11 cidades que a gente abarca com a subseção Sertão Central. E, logicamente, todos os advogados e advogadas que estão nessas cidades, né, desempenhando suas atividades advocatícias, estão, vamos dizer assim, de certa forma, representados por nós que compomos a diretoria da subseção do Sertão Central. E aí, quando você traz essa informação de que realmente tem uma responsabilidade, essa responsabilidade é gigantesca. Primeiro porque a advocacia, ela está prevista na nossa Constituição como uma atividade essencial à aplicação da justiça, né? Então, se não tiver a advocacia presente em um processo, não tem como ser aplicada a justiça, certo? Não tem como ser tramitado um processo de forma legal, né? Então, por aí você já tira a responsabilidade que é. E aí, logicamente, a gente, como uma entidade de classe, a gente não está ali apenas para dar uma assistência, vamos dizer, profissional, defender o exercício da profissão do advogado. Em que sentido, Davi? No sentido, por exemplo, de um advogado ter um direito, uma prerrogativa, né, como assim está estabelecido em nosso estatuto, que é uma lei federal, uma prerrogativa violada e a gente ir lá para defender, para combater essa violação, mas também a gente tem algumas atuações que trazem mais conforto e benefícios para a classe. Como, por exemplo, é de praxe nos fóruns das comarcas que nós prestamos essa assistência, dessas 11 cidades que nós citamos, é comum, por exemplo, aqui em Xeramubim, tem um fórum que tem uma sala disponibilizada para advocacia. Então lá tem todo o material de expediente, né, tem computadores com acesso à internet, tem água, tem todo um conforto que o advogado pode a qualquer momento chegar, fazer um atendimento a seu cliente ou peticionar, né? Então, são possibilidades e benefícios que são oferecidos à classe, além daqueles de combater violações, né? De realmente defender a advocacia, né? De representar a advocacia nos pleitos, né? Que nós vamos citar aqui para você alguns que a gente já defendeu, né, Jorge, durante aí todas essas gestões que a gente está à frente, como, por exemplo, do exame de ordem, né? Outros pleitos também muito importantes, como, por exemplo, a defesa da construção pelo Tribunal de Justiça do Fórum de Quixeramobim, um fórum novo, né? Tudo isso são demandas que a gente, enquanto representante da classe, a gente acaba trazendo para nós essa responsabilidade, que é, na verdade, uma demanda de toda a advocacia, seja de uma cidade como Quixeramobim ou Solonópolis, que está mais ao final ali da nossa circunscrição, né? Vamos dizer assim.
Então a gente traz para a gente essa demanda que a advocacia local tá ali na efervescência realmente pedindo, né? Solicitando, ó, a gente está com isso aqui, isso está dificultando o nosso exercício. Por quê? Porque um fórum sem ambiente adequado, uma delegacia sem atendimento adequado, né? São situações várias que vão sendo trazidas, a gente vai absorvendo, vai diligenciando no sentido de resolver essas demandas. Logicamente, nem tudo depende da OAB, porque a OAB tem que ter essa relação institucional com a Secretaria de Segurança Pública, com o Tribunal de Justiça, com a Procuradoria do Estado. São relações institucionais que a gente solicita, demanda, mas que numa conversa tenta resolver e, claro, não se resolva, a gente tem também como buscar outras soluções através de um CNJ, né? Então, são situações que não dependem exclusivamente da advocacia, mas que são tratadas de forma institucional e acaba, de uma forma ou de outra, sendo resolvidas para oferecer o melhor à advocacia. Eu acho que é mais ou menos isso, se o Jorge quiser complementar algo. Né? Além de toda essa estrutura que o doutor Davi falou, nós temos também, juntamente com a nossa subseção, nós temos a ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, né, onde o nosso presidente é o doutor Francisco, lá em Quixadá, que representa todo o Sertão Central, onde o objetivo da ESA é fornecer cursos, né, fazer palestras, congressos, qualificar o advogado cada vez mais para a sua profissão. Temos também, além da ESA, nós temos a CAAS, que é a Caixa de Assistência do Advogado, que também é uma conquista também muito boa que a gente também está tendo aqui na nossa subseção, que é o presidente, é o Dr. Wesley, né? E também é de suma importância porque tem vários benefícios para o advogado, né? Como desconto em lojas, né? Como também, acredito que foi ontem que a nossa sala da OAB aqui de Quixeramobim foi toda equipada com um computador novo, impressora nova, né? E tudo isso é um trabalho que a Caixa de Assistência ao Advogado está trazendo. E falando de todo esse desafio, eu estava vendo que lá em São Paulo, do estado de São Paulo, cada bairro lá tem uma subseção. Eu achei bem interessante, muitas subseções, né? Enquanto que aqui, como o nosso presidente falou, nós temos 11 cidades, né? Para uma subseção que representa 11 cidades, que é uma outra realidade, né? Então, apesar desse contexto todo, que cada vez é mais difícil a gente poder, como diretoria, administrar e poder fornecer cada vez mais uma qualidade como advogado, como diretoria para os nossos advogados do Sertão Central, é uma realidade que fica cada vez também difícil, né? Pela distância, mas como o nosso presidente falou, são vários pleitos já que nós temos reivindicados, né? Essa luta do Tribunal de Justiça é uma luta da nossa diretoria. Eu, como filho de Quixeramobim, como sempre exerci muito a minha profissão aqui, esse fórum daqui sempre foi um fórum totalmente inadequado, né? Um fórum apertado, não tem conforto, não só para a advocacia, mas também para a magistratura, como também para o Ministério Público, né? Hoje o Ministério Público já tem uma sede própria, né? Então isso é uma conquista, uma reivindicação que a gente não abre mão de tentar trazer realmente esse fórum. Aí depois o doutor Davi vai falar mais um pouco sobre como é que está o processo licitatório, mas é uma conquista e isso é uma realidade, que logo mais nós vamos ter um fórum todo equipado, com uma estrutura para poder recebermos realmente com dignidade a advocacia do Sertão Central.